Olá, mulheres preciosas de Deus, a paz do Senhor. Preciosas, estamos aqui, mais uma vez juntas para estar ouvindo a palavra de Deus, pela graça de Deus. E hoje, a palavra que o Senhor tem para nós está lá em Êxodo, capítulo 33, o versículo de 14 ao 15. Amém? O Senhor lhe respondeu: eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, a Tua palavra foi lida nesse momento, o Senhor que vela pela Tua palavra. Pai, que o Teu Espírito Santo possa vir ministrar em nossos corações, que Teu Espírito Santo possa nos revelar em nossos corações aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Fala conosco, Pai. Transforma o nosso coração, que é um coração de pedra, um coração de carne. Que a Tua palavra possa dar fruto em nossos corações na estação correta. Usa-me, Senhor. O vaso é pequeno, é de barro, mas é Teu. Em nome de Jesus. Amém? Preciosas, hoje o tema da nossa mensagem é a bênção estar na presença do Senhor. Quando nós olhamos aqui em Êxodo, a partir do capítulo 14 de Êxodo, no versículo 10 em diante, Deus está começando a tirar o povo do Egito. Depois das 10 pragas, depois de muita coisa que aconteceu, de tudo que Deus fez ali, Deus começa agora a mover o povo, tirar o povo ali do Egito. O povo começa uma caminhada no deserto em busca da terra prometida. Só que nessa caminhada no deserto, Deus mandava um maná do céu, água da rocha rojou. Até suas roupas e sandálias manteve intactas. A presença de Deus ali os guiava. A coluna de nuvem de dia para acalmar aquele calor intenso do deserto. A coluna de fogo durante a noite para aquecer o povo. Deus cuidava de cada detalhe. Olha para você ver, do calor ao frio. Deus cuidava de cada detalhe. Deus estava cuidando daquele povo. Com a sua mão poderosa, o Senhor envia as 10 pragas. Abre o mar vermelho e derrota o exército de Faraó. Deus, o tempo todo, estava cuidando do seu povo. Só que aquele povo ali, eles reclamavam. Eles murmuravam o tempo inteiro. Eles esqueciam o que o Senhor já havia feito ali por eles. E às vezes, assim somos nós. Nós murmuramos o tempo todo. Só porque às vezes algo não saiu conforme nós desejamos. Às vezes o Senhor não cumpriu um capricho nosso, nós começamos a murmurar contra o Senhor. Nós começamos a lamentar. Só porque o Senhor não fez de acordo com que eu e você queria. Porque às vezes nós queremos algo e não é aquilo que o Senhor quer para nós. Ou às vezes nós queremos que algo aconteça e nós até queremos ensinar o Senhor como fazer o milagre acontecer na nossa vida. Só que o Senhor, Ele sabe exatamente o que nós precisamos. E Ele sabe também o que vai nos estragar se Ele nos dá fora da hora. Só que nós, às vezes, agimos como esse povo de Israel naquele deserto. O Senhor tinha feito tantas coisas por eles. Mas mesmo assim, eles eram um povo obstinado, murmurento, reclamava. E às vezes nós somos assim também. O Senhor está o tempo todo conosco, o tempo todo cuidando de cada detalhe. Mas quando uma coisa não sai como nós queremos, nós começamos a murmurar. Nós começamos a questionar o Senhor. Em Êxodo ali no capítulo 32, Moisés, ele sobe ali para o Monte Sinai e passa uns dias ali em oração. E o povo começa ali a ficar preocupado, porque Moisés estava demorando demais. Então aquele povo chegou em Arão e falou: nós precisamos de um Deus aqui. E aquele povo construiu um bezerro de ouro, porque aquela geração ali era uma geração que estava buscando um Deus que precisasse ver. Porque só a presença do Senhor não era suficiente. A presença do Senhor nos corações dele, a presença do Senhor livrando e os protegendo, não era o suficiente. Eles precisavam ver.
E às vezes nós também somos assim. Às vezes só a presença do Senhor nos nossos corações, na nossa vida, no nosso dia a dia, nos livramentos que Ele nos dá, não é o suficiente. Nós precisamos ver milagres grandes o tempo todo para acreditar que o Senhor está conosco. Sendo que nós não precisávamos ver milagres grandes, porque o simples cuidado do Senhor conosco, nos livrar do mal, nos livrar de algo que poderia fazer a nossa vida acabar. Mas nós às vezes esquecemos que Deus cuida até do pequeno detalhe. Nos livra de acidente, nos livra de coisas tão grandes que para nós é pequena. Porque nós queremos o tempo todo estar vendo, o tempo todo o Senhor nos mostrando que Ele está conosco. Nós não precisamos de ver, nós precisamos só de confiar. Porque se a presença do Senhor estiver conosco, é tudo que nós precisamos. É a presença do Senhor que é a maior bênção em nossa vida. Não tem nada nesse mundo de mais extraordinário que o Senhor possa fazer na nossa vida que nos dá a presença dEle. Quando Jesus não for o suficiente para você, nada mais vai ser. Não vai ser carro, não vai ser vida financeira. É a presença do Senhor que é a bênção em nossa vida. E se a presença dEle não for o suficiente, nada mais vai ser na nossa vida. Às vezes nós estamos o tempo todo querendo ver sinais visíveis. E nós não precisamos ver sinais visíveis. Nós só precisamos crer. Nós só precisamos confiar que a presença dEle está conosco. E se a presença dEle está conosco, nós temos tudo. Nós não precisamos de mais nada. Moisés ali também tinha uma tenda do encontro. Ele ia falar com Deus, porque naquela época a presença do Senhor ia só até Moisés. Só o sacerdote tinha a presença do Senhor. O Senhor não falava com todos, apenas com Moisés, que era o sacerdote. Então, quando ele entrava naquela tenda, a nuvem do Senhor ficava ali por cima, porque ali significava, mostrava que Deus estava ali. O povo de Israel ficava ali esperando que Deus estava falando com Moisés, porque Deus não tinha contato com aquele povo. Ele não tinha contato direto, apenas com Moisés. O povo, se queria pedir algo a Deus, precisava falar para Moisés e Moisés falava para o Senhor. O Senhor falava com Moisés e Moisés falava para o povo que eles precisavam melhorar, dava as instruções, as orientações que o Senhor tinha passado para ele. A presença de Deus só chegava até Moisés. E irmãs, quando olhamos para essa situação aqui, né? Quando nós olhamos os dias de hoje e os dias de antigamente, quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, o véu foi rasgado. E hoje nós temos o livre acesso na presença do Senhor, para sentir a graça dele, a unção dele. E será que nós estamos priorizando, honrando esse sacrifício de Jesus para estar na presença do Pai? Às vezes naquela época aquelas pessoas queriam falar com o Senhor e não podiam. E hoje eu e você podemos falar diretamente com Ele. E às vezes nós não priorizamos estar nos pés do Pai. Nós não priorizamos tirar 10 minutos todos os dias na presença do Pai. Porque o dia a dia nós estamos tão acelerados, nós estamos tão ocupados, porque estamos buscando coisas. Mas a palavra do Senhor nos diz, lá em Mateus 6:33, mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A palavra do Senhor aqui, ela é clara. Buscais primeiro o reino de Deus. E todas essas coisas que nós sonhamos, que nós temos dentro do nosso coração, ela será acrescentada. Mas muitas das vezes, nós não priorizamos.
Nós só estamos buscando bênçãos materiais. Nós só queremos uma vida financeira estável. Nós queremos casas, carros. Nós queremos bens materiais. Porque nós achamos que quando nós tiver isso, nós seremos felizes. Não. Tem muitas pessoas por aí que são ricas, milionárias, mas tem um vazio dentro delas. E esse vazio só pode ser preenchido por Jesus. E tem muitas pessoas lá fora que são simples, que não tem nada, mas elas têm uma simplicidade, uma paz. Elas parecem que têm tudo, porque elas têm a presença de Deus. Elas são cheias da presença de Deus. Elas se encontraram em Jesus. E elas sabem que elas não precisam de mais nada para ser felizes. Porque não é sua vida financeira, não é seu carro, não é sua casa que vai te trazer felicidade e paz. Não. É a presença de Deus. Porque a paz dele só vem através dele, do seu Espírito Santo. Dinheiro algum compra a paz que só o Senhor pode te dar. Infelizmente, o dinheiro pode te saciar algumas coisas, te dar uma vida mais estável, uma qualidade de vida melhor, mas a paz só Ele pode te dar. Só a presença dele sobre a sua vida. Então, será que hoje você está priorizando, está valorizando o que Jesus fez por você na cruz? Será que hoje você está priorizando ter um momento com o Pai? Só você e Ele. Ou será que você está tão ocupada demais na correria do dia a dia que passa despercebido? Às vezes, tem semanas que não para conversar com o Senhor, não para pedir direção e às vezes tá com o negócio ali não dando certo, indo. E às vezes quando tá vendo que não começa a murmurar. Mas será que você parou um minuto e perguntou ao Senhor? Senhor, se a tua presença não for comigo nesse negócio, eu não vou. Será que você parou algum minuto para apresentar ao Senhor os seus projetos? E pedir que Ele assim, vá comigo. Eu preciso da tua presença. Na caminhada cristã, às vezes, nós esquecemos aquilo que mais faz valor na nossa vida. Que mais tem valor é a presença de Deus. Nós começamos a viver esquecendo da presença de Deus, que é a mais importante. É a bênção maior que nós podemos receber de Deus. É a presença dele. Moisés olha para o Senhor e diz: se a tua presença não for, não faça eu subir daqui. Moisés sabia que não adiantava nada ter a terra prometida, mas se não tiver a presença do Senhor. O que adianta ter riqueza, ter tantas coisas nessa terra, mas não ter a presença do Senhor? A presença do Senhor que é a mais importante em nossa vida, que nos traz paz, liberdade. Deus fala com Moisés. Moisés, vocês vão até a terra de maná, leite e mel. Um anjo vai à frente. Mas Moisés não queria anjo. Moisés não contentou com o anjo, ele queria a presença do Senhor, porque Moisés sabia que o que diferenciava o povo de Israel de todas as nações era a presença do Senhor. E hoje o que precisa nos diferenciar de todas as pessoas é a presença do Senhor. Nosso relacionamento com Deus tem que ser diferente. Porque as coisas daqui da terra são passageiras, mas o nosso relacionamento com Deus vai até a eternidade. Nós não podemos contentar com o anjo. Ter um anjo às vezes é bom, mas nós precisamos clamar ao Senhor pela tua presença, porque é a presença dele que faz toda a diferença em nossa vida. É a presença do Senhor que fez toda a diferença na vida daquele povo, naquele deserto. Moisés sabia que não adiantava ter a terra prometida sem Deus. Não adianta eu e você estar aqui na terra, mas se nós não tivermos a presença do Senhor, não adianta nada, porque é a presença do Senhor que faz a diferença na minha vida e na sua vida. Nós dependemos do Senhor, nós precisamos dele todos os dias da nossa vida, porque sem ele nós não somos nada. E às vezes nós achamos só porque nós conseguimos algumas coisas aí na força do nosso braço, que nós conseguimos tudo, que nós damos conta de tudo. Não!
Se nós conseguimos, às vezes, o mínimo, é porque há um Deus nos sustentando. Há um Deus na nossa frente. O que adianta ter o que nós desejamos sem a presença do Pai? Moisés, ele não estava interessado só na promessa, mas sim no Deus da promessa, o grande eu sou. Quantos de nós, às vezes, queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos o Deus da bênção? Porque não queremos priorizar, mas queremos ter prioridade. Às vezes nós não priorizamos estar na presença dEle, estar na casa dEle, mas diante de um problema nós queremos que o Senhor nos prioriza. Aí nós sabemos falar para o Senhor aquilo que nós fazemos, aquilo que nós não fazemos. Nós temos às vezes resposta nas pontas das nossas línguas para falar: Senhor, mas eu fiz aquilo. Senhor, mas isso. E às vezes Deus está só sentado, vendo a nossa correria. Vendo nós tentando fazer tudo sem Ele. Sem o perguntar. Sem chamar a tua presença. Irmãs, quantos de nós às vezes estamos conectadas com coisas pequenas nesse mundo? Coisas, bens materiais. E nós esquecemos de pedir a presença do Senhor. E começamos a deixar de lado. E começamos a seguir. Por isso que às vezes quando chegamos lá na frente, ficamos frustrados, cansados, sobrecarregados. Porque tentamos correr sozinhas. Sendo que o Senhor está o tempo todo do nosso lado. Às vezes, só esperando nós admitir e falar para o Pai: eu preciso de Ti. Não me faça dar um passo sem a Tua presença. Nós queremos a vitória, mas nós não podemos esquecer que a presença de Deus é a maior vitória da nossa vida. Não deixe que a rotina te engula. Não deixe de priorizar estar na presença do Pai. Porque tudo aquilo que você deseja em seu coração será acrescentado. A palavra dele nos diz: não tem porquê você não priorizar o reino dele primeiro. Porque ele é um pai que cuida. E ele é um pai que sabe o que você precisa. E ele sempre vai fazer chegar em você, na hora certa, no momento certo, aquilo que você precisa. Deus, ele escuta um clamor sincero e ele responde. Clama para o Senhor com o coração aquebrantado. Moisés clamou ao Senhor ali: se a tua presença não for comigo, não me deixe que eu saia daqui. Porque aonde há questionamento, excesso de preocupação, excesso de ansiedade, está faltando a presença do Senhor. Quando Moisés começa a ter ali uma conversa com o Senhor, aonde o Senhor lhe disse, Senhor respondeu-lhe: eu mesma irei contigo e te darei descanso. O Senhor falou com Moisés: eu mesma vou contigo e lhe darei descanso. Porque aonde a presença do Senhor está, nós encontramos paz, descanso. Então hoje, eu não sei como você está, mas descansa na presença do Senhor. Descansa na presença do Pai. Talvez hoje você encontre cheio de preocupação, ansiedade, muitos problemas para estar resolvendo. Está desesperado pensando como que vai fazer o amanhã. Está buscando uma resposta. Não sabe para onde vai. Descansa na presença do Pai. Entrega para o Senhor e deixa que Ele trabalhe e batalha por você. A palavra dele nos diz: eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Se a presença dele está contigo, encontra descanso. Não há por que você temer. Você tem um Pai que está à sua frente, que está batalhando e trabalhando por você. Muitas vezes nós ficamos preocupadas, atormentadas: o que vou fazer, como vou fazer. Mas não fica.
Se a presença do Senhor está com você, não tem por que temer, não tem por que preocupar. E Ele te dará descanso. Nesse mundo aqui de muitas preocupações, não há problema que é maior do que o nosso Deus. Não há problema maior do que o Deus que habita dentro de você. Sabe, quantas vezes nós erramos porque nós esquecemos de perguntar ao Senhor antes de tomar as nossas decisões. É preciso buscar a presença dEle. É preciso pedir que a presença dEle esteja conosco. Seja na decisão mais simples. Mas é importante que o Senhor esteja nos orientando. Que o Senhor esteja nos guiando como fez com esse povo de Israel. O Senhor guiava. O Senhor cuidava. O Senhor estava ali o tempo todo. E que nós não precisamos ver. Aquelas pessoas fizeram um bezerro ali para adorar algo visível. Aquele bezerro foi destruído. Mas aquele povo tinha que perceber que a presença do Senhor estava com eles e isso era o suficiente. Era tudo o que eles precisavam. Porque o Senhor envia fazendo tantas coisas, mas às vezes nós temos a facilidade de esquecer o que o Senhor fez por nós. E nós começamos a murmurar em meio caminho. Nós começamos a ser ingratos e esquecer da sua mão sobre as nossas vidas, sobre a sua misericórdia. Nós precisamos aprender que a presença de Deus é que faz toda a diferença em nossa vida. Nós precisamos aprender a dizer para o Senhor, Senhor, sem a tua presença eu não irei. Porque foi a presença do Senhor que fez água jorrar da rocha. Foi a presença do Senhor que trouxe o maná no deserto. Foi a presença do Senhor que livrou aquele povo de todo o mal. E é a presença do Senhor que faz toda a diferença na nossa vida e fez toda a diferença na vida daquele povo de Israel. É a presença do Senhor que faz a diferença. Quando eu conheci Jesus, eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. Eu achava que quando eu viesse para a Bélgica, eu ia ganhar dinheiro, eu ia comprar minha casa, eu ia comprar um carro e eu ia ser feliz, eu ia ter paz. Mas eu aprendi que não. Que tem coisas que ninguém pode nos dar. Apenas a presença do Pai, apenas o seu amor. A minha alma ansiava por algo a mais, que eu não encontrava em lugar nenhum. Às vezes o mundo me proporcionava momentos passageiros, mas que eu vivia e quando eu voltava para casa eu voltava vazia. E muitas das vezes eu bebia e eu chorava e eu tinha um vazio dentro de mim. Às vezes alguém me perguntava, por que você chora? Eu não sabia explicar, mas porque algo dentro de mim ansiava por algo a mais, que ali ninguém conseguia me dar. Aquilo que eu procurava. Eu procurava um amor que ninguém poderia me dar. Eu procurava uma paz que ninguém conseguia me dar. Eu vim para a Bélgica, eu não tenho dinheiro, eu ainda não tenho a casa, eu ainda não tenho carro. Mas eu encontrei aquilo que eu mais precisava na minha vida, que é a presença de Jesus. A presença de Jesus trouxe luz. A presença de Jesus reafirmou a minha identidade, onde eu era uma mulher frustrada, cheia de vazio, de mágoas, de decepções. A vida, ela roubou grande parte de mim. As minhas maus escolhas, as minhas teimosias, as minhas desobediências, tiraram muitas coisas de mim. Mas o Senhor, Ele me devolveu a minha identidade. Ele me chamou de filha. Ele me fez sentir tão preciosa que hoje eu estou aqui compartilhando com você o amor dele. E eu não quero te obrigar a seguir Jesus.
Eu só quero que você entenda que você não caminha sozinha, que você não está sozinha, que você tem um Pai que te ama e que cuida de cada detalhe na sua vida. E às vezes, o que você precisa não é de uma casa, não é de um carro, não é de uma vida financeira maravilhosa, não é de dinheiro, não. Às vezes o que você precisa é do amor de Jesus, é da presença dele na sua vida todos os dias. O que eu precisava estava em Jesus. Ele me completou, ele me amou, ele me chamou de filha, ele me fez sentir especial como ninguém me fez sentir. E o melhor, a Lígia não dormia sem ansiolíticos. A Lígia não tinha paz, a Lígia tinha um vazio, a Lígia tinha uma insônia. E hoje a Lígia dorme, porque ele me deu a paz. A paz que vem dele, do amor dele, do seu Espírito Santo. Hoje eu não preciso mais de remédio. Eu durmo em paz, porque eu sei quem está comigo. Eu tenho a plena convicção que o meu Redentor, ele vive. E que Jesus, ele é o suficiente para mim. Que hoje eu tenho tudo o que eu preciso. Eu sonho, claro. Eu sonho em ter algumas coisas, bens materiais. Mas se eu não conseguir, eu já consegui. Ele me deu pela sua graça, de graça, a tua presença. E era isso que eu precisava. Era isso que a minha alma ansiava. Hoje eu não preciso beber para me sentir feliz. Porque a presença dele, ela é tão suficiente dentro de mim, que às vezes eu olho e falo, eu não preciso de mais nada, apenas da tua presença. E quando eu penso em desistir, eu falo para o Senhor, Senhor, me ajuda a permanecer, porque eu sei de onde eu vim. Eu sei eu sei o escuridão que tinha no meu coração, eu sei a tristeza que tinha na minha alma, eu sei o vazio que eu carregava dentro de mim, mas a tua presença me completou. Não me deixa que eu volte para lá, que o Senhor me tira tudo, mas menos a tua presença, porque sem a presença de Deus, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu dependo dele, totalmente dele. De todas as mulheres que um dia eu poderia ter sido, ou que eu queria ser, hoje eu tenho e sinto o privilégio de ser aquela mulher encontrada por Jesus. É um privilégio ser encontrada por Jesus. Ele trouxe paz, ele trouxe esperança, ele trouxe vida, ele trouxe luz. Quando eu achei que não tinha mais jeito, ele mudou toda a história. E que hoje você possa parar e perceber que o que falta em você é a presença do Pai. Se você hoje está sofrendo por alguma coisa, descansa. Descansa na presença dele. Descansa, confia, porque ele está contigo. É a presença dele que faz toda a diferença na sua vida. É a presença dele que trouxe você até aqui para estar ouvindo essa mensagem. É a presença dele que trouxe você aqui para estar ouvindo a palavra dele, para reconhecer o amor dele por você. Não desista, não desista, permaneça firme, porque a maior bênção da sua vida é a presença de Deus. E a vitória vai vir cada dia através da presença de Deus na nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada nesse momento. Senhor, obrigado por falar conosco, Pai. Que teu Espírito Santo possa vir ministrar em nossos corações. Que nós podemos entender que a tua presença é a maior bênção da nossa vida. Que nós não somos nada sem ti. E que o Senhor possa vir nos encher da tua presença. Que nós podemos confiar que o Senhor é conosco. E que nós não temos por que temer, porque o Senhor é aquele que livrou aquele povo de Israel naquele deserto de todo o mal, que mandou maná do céu, que fez jorrar a água da rocha. É o mesmo Deus que fará o possível e o impossível por nós, em nome de Jesus. Amém?